Graça e paz, irmãos. Vamos a uma breve meditação em Provérbios, capítulo 3 de Provérbios, versículos 5 e 6. Aliás, antes de começar, eu gostaria de dizer para vocês, vamos entrando no mês de maio. É um mês que tem 31 dias, então seria bom lermos o livro de Provérbios. Cada dia um capítulo. No final do mês, teremos lido todos os 31 capítulos de Provérbios. Amém. Provérbios 3, versículos 5 e 6, onde está escrito assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Gosto tanto dessa palavra. Nós precisamos seguir esse conselho. Primeiro, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não confia em ti. Não te gabes do teu entendimento. Não confia no teu entendimento. Outra coisa, reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece o poder dele, a presença dele, a direção dele em tudo que você faz. E ele vai endireitando as suas veredas. Porque ele sabe, então, que a glória é para ele. Vamos ver. Algumas vezes temos errado, né? Porque nós consideramos as necessidades dos outros. Mas acontece que as pessoas são direcionadas pela própria necessidade dela. Mas os planos de Deus é que vão guiar você. Você não pode ser guiado pela necessidade das pessoas, mas pelo plano que Deus tem para você. Porque nunca se esqueça que o plano que Deus tem para você não é o plano que Deus tem para outro. Então você tem que tomar muito cuidado para você não estar aí confundindo as coisas. Segunda coisa, você não pode ser levado sempre pelas ideias dos outros. Ah, fulano tem umas boas ideias. São boas, mas você tem que saber qual é a base daquelas ideias. De onde vem? Porque essas ideias que fulano tem, por acaso são mandamentos de Deus? Nós precisamos saber quem é que está nos aconselhando, quem é que está nos impressionando. Lembra de Ruth com Noemi? Ruth foi bem aconselhada. Mas quem é que estava aconselhando a ela? Alguém que tinha conhecimento de uma lei, que era a lei de Deus, que Ruth não conhecia. Ruth era moabita, mas Noemi era israelita. E uma vez que elas voltam para Israel, Noemi diz: agora eu posso ter um neto. Como que eu vou ter um neto se meus 2 filhos morreram? Mas a viúva de Malom está aqui. Se ela, pela lei do levirato, se deitar com um parente próximo, essa criança que nascer será tida como filho do meu filho, e então eu terei um neto. E Ruth será feliz, porque ela terá um marido. Então ela chama Ruth e diz para Ruth: minha filha, não hei de eu procurar um lar para que sejas feliz? Então ela aponta Boaz. E ela diz todo o caminho. Ela aconselha a Ruth o que deveria fazer. E tudo deu certo. O que nós vemos por isso é quem é que está aconselhando você. Você não pode ser levado pelos planos dos outros. Sai para procurar o marido, não. Ruth tinha uma agenda certa. E a agenda dela era pela lei. É Boaz, o parente próximo. Ele vai ser meu marido. A agenda dela era só aquela. Ela não estava atrás de um marido. Ela estava atrás da pessoa certa. Então, as ideias dos outros
Não são mandamentos de Deus. Você precisa saber quem é que está influenciando a sua vida, porque não são mandamentos de Deus. Outra coisa, quando você ouve as reclamações dos outros, você não é responsável pela felicidade das outras pessoas. Às vezes as outras pessoas reclamam porque elas não estão fazendo a coisa certa, nem querem acertar. Elas só querem ajuda para aquela hora. Elas se aproveitam do seu bom coração. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque os aproveitadores estão aí e você pode ajudá-los. Se eles veem que é fácil, eles vão explorar você e a culpa é sua. Cuidado com pessoas que chegam perto de você sempre reclamando porque precisam de alguma coisa. Essas pessoas, na maioria das vezes, são pessoas que não estão bem com o seu bem-estar. Antes de você fazer mudanças na sua vida, você precisa descobrir qual a direção de Deus. O que é que Deus quer que você faça? Não é? Você precisa saber. Outro dia me liga uma moça, eu acho que vou fazer isso assim, 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 assim. Eu disse, você acha ou tem certeza? Ela disse, por que você está me perguntando isso? Eu disse, como filha de Deus, você deve ter perguntado a ele. Foi Deus que falou com você que você tem que sair de casa nessa época de Covid para ir para casa dos outros para ficar 4, 5 dias? Calou do outro lado, silêncio. Eu disse, mas se foi Deus, vai na bênção de Deus. Mas o que é que eu faço? Eu disse, não faço, pergunte. Comece a treinar o seu ouvido espiritual, a voz do Espírito. Comece a treinar. Veja, aí eu fui dar para ela, não é possível. Uma pessoa que está há anos e anos e anos e anos na igreja, não entra no reino. Nunca mais ela me falou de encanto nenhum. Nunca mais. Não sei se ficou frustrada, mas eu dei o conselho certo. Não, antes de você fazer qualquer mudança na sua vida, qualquer coisa, descubra se é hora, se Deus quer que você faça. Como? Você ora, pede a Deus, Pai, me dá uma direção pelo teu Espírito. Me orienta, eu não sei, eu tenho vontade de fazer, tenho desejo de fazer, mas eu não sei se é a tua vontade. Ou se eu estou sendo movida pela minha impaciência, pelo meu interesse, eu estou procurando meu bem-estar, eu estou enjoada de ter. Procure. Se vier aquela paz, aquele bem-estar, Deus está dizendo, abrindo o caminho, vai, filha. Não jogue fora a semente de qualquer jeito. Fale mais da palavra de Deus quando estiver conversando com alguém. Vá botando versículos bíblicos. As pessoas de início ficam meio, desconfiadas com você, mas vá dizendo. Vá dizendo, sabe por quê? A palavra de Deus nunca volta vazia. A sua pode voltar, mas a de Deus, não. Às vezes, as pessoas dizem assim, como Edmeia diz, não fui eu, está escrito na Bíblia. Eu só repeti. Eu sou tagarela da palavra de Deus, eu sou papagaio que repito. Eu tenho prazer disso, porque eu sei que aquela palavra é eterna. Não é como Edmeia diz, é como está escrito, e eu digo, está escrito na Bíblia. Cuidado quando você compartilha seus sonhos. Quando você compartilha seus sonhos, você sabe que existem pessoas que estão querendo sabotar. Porque os invejosos existem. Invejosos existem dentro da sua casa. Lembra porque houve o primeiro assassinato na raça humana? Um irmão com inveja do outro. Matou. Porque a inveja é um gigante assassino. Lembra
de José, sofreu tudo por quê? Por causa de irmãos invejosos. A Bíblia diz que Pilatos sabia que por inveja estava entregando Jesus. Então, meu irmão, inveja, ela existe. Mas na minha família, Caim era irmão de Abel, os irmãos de José foi que tiveram. Primeiro queriam matá-lo. Não é? Quanto José sofreu? Valeu a pena? Valeu. Mas quem sofreu foi ele. Então, cuidado com seus sonhos. Porque eles incomodam os outros. E fora isso, ainda vem os sabotadores. Eles criam inveja da sua espiritualidade. Se eles sentem, desculpem, que você é uma pessoa que está crescendo muito na sua vida com Deus, eles começam a sabotar o seu caminho. Sabotar. Por quê? Nós somos pecadores que vivemos no meio de pecadores. A inveja existe, o ciúme existe. Pessoas vêm para sabotar o nosso caminho. Pessoas levantam falso testemunho. Mas e Deus? Deus nos botou aqui, Ele prometeu o seu amor. Você lembra das vinhas de Nabote? Lembra do Nabote das vinhas? Foi o que ele fez. Ele fez tudo o que agradou a Deus. Mas Jezabel chamou homens do maligno, fez esses homens jurarem contra Nabote. Nabote foi condenado à morte por apedrejamento. Deus viu, viu. Quem morreu? Nabote. Por quê? Por quê? Porque ela queria alguma coisa que Nabote não podia dar, porque Deus tinha dito não. Então você precisa saber que a inveja, o falso testemunho, isso tudo existe. Nós estamos habitando no mundo caído. A Bíblia diz que nós sabemos que somos de Deus, mas este mundo inteirinho jaz no maligno. E é aqui que nós estamos para fazer a diferença. Sei da história de uma família de formigas que todas nasciam com uma anomalia. Elas deviam nascer com 4 patinhas, nasciam com 3. Então, quando elas iam marchando para o trabalho, elas marchavam assim: 1, 2, 3, pó! 1, 2, 3, pó! 1, 2, 3, pó! Porque elas não tinham a 4ª patinha. Um dia nasceu uma formiga perfeita. Ela tinha as 4 patinhas. 1, 2, 3, as outras faziam pó, ela dizia 4. Por causa disso, eles tiveram que matar aquela formiga, porque aquela formiga era a formiga perfeita, fazia com que o defeito delas ficasse mais aparente. Isso aconteceu com Jesus. O único homem que nasceu sem pecado teve que se fazer pecado por todos nós pecadores. Mas o que eu quero dizer é isso: ande consciente de que você precisa ouvir a voz de Deus, porque é só isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Por exemplo, ouvir a voz de Deus vai impedir que você caia em muitas armadilhas. Mas existem armadilhas, está escrito lá. Tomai, pois, toda a armadura de Deus, para poder ficar livres contra as ciladas do diabo. Efésios 6. Paulo aqui está nos dizendo que o diabo arma ciladas, coloca armadilhas, trambiques para a gente cair. E se você não tiver com toda a armadura de Deus, você bota o pé na armadilha e quando vai chorar é tarde. Já aconteceu. Portanto, procure, antes de mais nada, ouvir o que Deus está dizendo. Procure a direção de Deus que está interessado em você. Nunca deixe para depois. Primeira coisa, falar: Pai, eu estou pensando nisso. Eu quero saber de Ti, se isso vem de Ti. Orienta, me dirige, abre os meus ouvidos espirituais
para ver qual é a tua vontade, porque eu desejo fazer a tua vontade. Amém? Ore de novo, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará todas as tuas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.